Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um rescaldo de jogo. Desta vez o jogo foi uma derrota triste em casa com o Vitória de Guimarães, com um sabor agridoce, porque nós adeptos do Porto não damos assim muita importância à Taça da Liga, contudo nunca se gosta de perder, muito mais da maneira que perdemos ontem, onde me deixa um bocado de alerta, principalmente à quantidade de erros individuais que tem havido nos últimos jogos, não foi só ontem. E eu passo já a explicar, por exemplo, no jogo contra o Estoril, o Francisco Moura teve um lance de abordagem que era o último homem, e esqueceu-se completamente que era o último homem, e o Begraoui ganha as costas completamente, tenta fazer o chapéu ao Diogo Costa, que saiu quase até ao meio campo, e o Porto não começa a perder aquele jogo porque não calhou, ok? Se nós olharmos a esses sinais que a equipa está a dar, e principalmente esses jogadores que foram presentes na época passada e que também cometeram muitos erros, voltarem a cometer os erros individuais que cometeram o ano passado, não há treinador, não há modelo de jogo, não há ideia, não há planeamento tático que resista, ok? O Porto ontem entrou muito bem nos primeiros 20 minutos. A presença do Gabri Veiga antes do golo, porque no golo ele ficou tocado, e também podemos falar da presença dele no 11, como vocês se lembram, eu não o pus no nosso 11 para o jogo, porque eu acho que ele é uma peça demasiado importante, assim como é o Frolt, o Gabri Veiga tem muita importância na equipa do Porto, porque é o único jogador que consegue combinar a técnica com a componente física e com a inteligência espacial no campo. Os outros jogadores ou são mais virados para a técnica, como é o Rodrigo Moura, ou mais virados para o lado físico, como é o Froholt, ou então o Eustáquio. Eu acho que não é um jogador, eu já tinha dito isto. Fui criticado e continuo, eu vou continuar a dizer o mesmo. O Eustáquio é muito boa pessoa, é muito bom rapaz, mas eu para mim não é jogador para jogar no Porto. E eu passo a explicar. O Eustáquio já fez bons jogos este ano ao lado do Gabri Veiga e quando tinha o Pablo Rosário a 6. Mas sempre que joga com o Alan Varela, eu não sei porquê, ou é se lembram-se das coisas que se passou o ano passado, eu não sei, eles desorganizam-se e cometem erros individuais. O erro ontem do Alan Varela era o último homem, é impossível aquilo acontecer. É uma falta de concentração. E eu agora posso dizer assim: mas a falta de concentração, a culpa também é do treinador, porque o treinador, quando muda muitos jogadores no 11 titular, os próprios jogadores já olham para o jogo como se não fosse para ganhar a 100%, porque senão as escolhas tinham passado por mais jogadores titulares e a concentração já não está a 100% em todos os atletas por causa das escolhas do treinador, certo? Se o treinador escolhesse a maior parte dos jogadores titulares e um ou outro do banco, era uma coisa. Se meteu quase todos do banco, menos o Gabri Veiga, que eu não entendo, pronto, eu não entendo mesmo o porquê do Gabri Veiga ter jogado a titular ontem, principalmente porque o Mora consegue dar sempre uma boa resposta. O Gabri Veiga, na minha opinião, eu já disse, é uma peça fulcral para a equipa do Porto funcionar na Liga, principalmente contra blocos baixos. É um jogador que entende quando é que é preciso fazer um movimento nas costas ou quando é que é preciso fazer um movimento de apoio. E agora não sei, não. O Rodrigo Mora, para mim, é um excelente jogador, mas é no último terço do campo. Eu, para mim, o Rodrigo Mora, continuo a dizer, é muito mais extremo nesta tática do Farioli, é muito mais extremo porque vai ter muito mais lances ofensivos do que médio, que vai ter que defender no meio campo e vai ter que estar a recuperar muitas bolas e acho que não consegue dar tanto brilho ao seu jogo. A jogar em qualquer um dos três da frente tinha muito mais hipótese de ser o Rodrigo Mora a resolver os jogos, e eu acho que o próprio Porto e os próprios jogadores do Porto têm. Houve ontem o Prapites, que é um jogador que eu gosto bastante e até teve bem e gostei do jogo dele. Tem um lance onde ele conduz a bola e o Rodrigo Mora está a pedir a bola à entrada da grande área. A equipa do Porto, os jogadores do Porto têm que saber que no último terço do campo, se a bola entrar no Rodrigo Mora, o Gabri Veiga já sabe disso, porque o Gabri Veiga fez logo assistência para ele. A bola tem que ser passada muitas vezes ao Rodrigo Moura, porque o Rodrigo Moura ou consegue descobrir um passo onde ninguém descobre, ou consegue descobrir um remate onde não há espaço nenhum, ou pega no pé esquerdo, puxa para o pé direito, tira o defesa da frente e mete uma bola no ângulo. E eu acho que o Porto tem que começar a explorar melhor as suas capacidades. Ou melhor, as suas qualidades, ou seja, se o Rodrigo Moura é tão forte no último terço, é tão forte no drible, é tão forte no remate, porque é que nós não o procuramos com mais veemência? Se o Borja Sainz tem um remate fora da área muito forte, porque é que nós não procuramos isso com mais frequência?
certo? Estas coisas que eu quero ver no Porto mais, pronto, agora, ontem eu compreendo, foi uma exibição até aos 20 minutos boa, porque o Gabriel Veiga estava bem, depois do golo, quando o Porto marcou, já não me lembro o minuto exato, o Porto marca o golo, um excelente golo, um tratado. Já sabem que eu sou fã do Gabriel Veiga desde o tempo que eu analisei antes de vir para o Porto, porque de facto vê-se esta qualidade de primeiro toque, vê-se esta inteligência, vê-se esta disponibilidade física, capacidade de choque, etc, etc, etc. Mas depois desses 20 do golo, onde o Gabriel Veiga ficou lesionado, eu senti o Porto incapaz outra vez de ter bola, incapaz de saber o que fazer, consoante o bloco do Vitória estava cada vez a ficar mais alto. Depois outra coisa, o Luís Pinto para mim ainda fez uma coisa que foi uma abordagem tática errada, que é, o Porto estava tão bem trabalhado a sair a jogar desde o guarda-redes e a atrair para encontrar o Varela, que quando as equipas saltavam na pressão aos nossos centrais, nós encontrávamos sempre o Varela e conseguíamos ligar sempre o jogo, certo? E foi o que aconteceu até aos 20 minutos. Mas depois dos 20 minutos, alguma coisa aconteceu que o Porto nunca mais teve essa capacidade e essa confiança e essa concentração para sair rápido dos centrais e encontrar o Varela ou encontrar o Gabriel Veiga. E o facto do Gabriel Veiga também estar magoado e também devia ter saído logo. Não, sinceramente não compreendi. Estava magoado, está a cochear e tudo. Vamos ter jogo domingo. Se calhar ele conseguia recuperar. Não o desgastavam. Não havia necessidade nenhuma de desgastar o Gabriel Veiga, muito mais depois de um choque daqueles. E é que depois o Porto, o Eustáquio, não compreende bem o jogo, ou seja, faz movimentos de apoio quando devia de fazer um movimento de ruptura, e o que é que acontece? Ao fazer um movimento de apoio, quando faz um movimento de ruptura, traz um jogador com ele para uma zona que não é preciso. Isso faz com que o Vitória esteja com superioridade numérica por causa de um movimento de apoio. Muitas vezes tens de fazer um movimento de ruptura ou de esticar, para quê? Para levares o teu adversário contigo e criares ali espaço para o teu colega poder progredir com bola, ou para poder depois de facto abrir um apoio e a bola entrar ali. Agora, sem espaço, é preciso haver uma excelente interpretação dos espaços para se poder jogar no futebol moderno, na minha opinião. E o Pablo Rosário, eu não vou dizer nada, não vou criticar porque ele tem jogado bem, cometeu um erro que foi uma falta de concentração, mas estes erros custam pontos. O problema é que este jogo foi para a Taça da Liga, ninguém está preocupado, eu já sei disso. Ninguém daqui está preocupado e eu também não estou. O problema é que estes erros, se repetem num jogo da Liga e nós começamos a perder pontos por causa de erros individuais daqueles de falta de concentração, vocês aí vão compreender aquilo que eu disse quando ele veio para o Porto. Porque eu vi de facto essas faltas de concentração e eu vi de facto esses erros individuais num jogador que não é. Pronto, faz quase sempre tudo bem, mas se fizer quase sempre tudo bem, como fez ontem, e um erro daqueles, pode nos custar um campeonato. E eu acho que o Porto, porque é que nós elogiamos tanto o Benarek? Porque é que nós elogiamos tanto o Kibior? Porque são jogadores implacáveis, não falham. Se não der, bate na frente. Se está desconfortável, bate na frente. São centrais eles. Não podem cometer erros, assim como um 6, se está a jogar como o último homem, não pode cometer erros, sabe que se perder a bola ali, a equipa vai sofrer. E essa falta de concentração não pode acontecer, não pode, o Porto não pode ter jogadores que joguem bem 88 minutos e colhem o pisto 2 minutos, porque esses 2 minutos que os jogadores estão 2 minutos, estão completamente desconcentrados, é os 2 minutos que é suficiente para o Porto sofrer um golo ou 2 golos e perder pontos uma ou duas vezes durante o campeonato que lhe faça perder depois o título, porque o Porto não tem um caudal ofensivo, por aí além de espetar 3, 4 e 5, o Porto marca o primeiro de baixa linhas, espera que a equipa tente vir buscar o empate, depois em transição marca assim o segundo, o terceiro e o quarto, mas não é uma equipa que tenha um caudal ofensivo de fazer 5, 6 golos por jogo em ataque organizado. Se não tem esse caudal ofensivo, não se pode dar ao luxo de cometer erros defensivos, tem que haver muita concentração. Eu sempre elogiei este ano a competitividade da equipa, a determinação da equipa, a concentração da equipa. Mas se a equipa perde estas matrizes e não havendo estas matrizes no resto no ataque organizado, ou seja, se não é uma equipa que tem facilidade em fazer golo e é uma equipa que sofre golos com erros individuais, vamos ter problemas.
E isto é um abre-olhos, isto é para mim, é muito bom para os jogadores abrirem os olhos e começar tudo de novo e começar a trabalhar, a dar o máximo e a pensar que não está nada a ganho, porque não está nada a ganho, ainda falta muito campeonato, ainda falta muitos pontos pela frente e nós precisamos de ter o plantel ligado, o plantel concentrado, o plantel com dinâmica, o plantel com vontade e toda a gente a querer fazer melhor. Certo? E o jogo de ontem para mim foi um alerta nesse sentido. Em relação a perder a taça da Liga, para mim não tem importância nenhuma, até é bom porque vamos ter mais jogos de descanso em janeiro, isto é a minha verdadeira opinião. Não gosto de perder, não gosto de perder com erros individuais. Acho que o Luís Pinto teve uma abordagem errada, porque o Porto até agora teve sempre facilidade a sair da pressão nos centrais e ele tentou fazer com que o Nelson Oliveira, etc., tentasse condicionar a saída de bola do Porto e até recuperaram a bola no Rosário, que é um lance que ele tinha espaço e nós já vamos ver daqui a nada, nem análise em vídeo. Ou seja, não foi uma pressão bem feita, não. Ele dominou a bola, o adversário estava bem longe dele, não estava a pisá-lo, ok? E o Porto mesmo assim conseguiu enterrar, era só descobrir o espaço, era só jogar rápido e nós não conseguimos sair da pressão, ok? E foi para mim muito mal. E isso foi muito mal porque o treinador do Vitória saiu contente do Dragão e, na minha opinião, teve uma abordagem tática errada. Porque foi exatamente provocar o Porto nas suas matrizes de jogo e o Porto não conseguiu dar resposta. Vamos então passar à análise em vídeo, pessoal. Portanto, passando agora à análise em vídeo, pessoal, e antes de começar a análise em vídeo, não se esqueçam, deixem o subscribe no canal, partilhem com os amigos, metam hype nos comentários do YouTube, porque isso é muito importante para o algoritmo de hoje em dia. E é isso, partilhem a vossa opinião comigo, vocês já sabem que eu gosto bastante de ler a vossa opinião e a maior parte das vezes eu respondo-vos sempre que posso. E outra coisa que eu vos queria dizer é que vou-me dedicar ao futebol a 100%, pessoal, vou-me dedicar a produzir este conteúdo para vocês. Vou fazer o Patreon, vou começar a streamar todos os dias. À tarde vou streamar, ao final da tarde vou streamar um pouco de futebol, aquilo que eu faço no trabalho das minhas análises em vídeo, enquanto que falo com vocês no chat. E à noite vou começar a streamar um pouquinho de FIFA e a UFC 26 com vocês também, porque eu tenho jogado offline e quem gostar de jogar sempre um jogo de futebol pode sempre passar na streamzinha, acaba por ser sempre futebol, e outras vezes também vamos jogar FM na stream, portanto não vai faltar conteúdo, eu espero o vosso apoio também para vocês me poderem ajudar a eu conseguir concretizar o meu sonho de alcançar algo na vida de futebol, e a produção de conteúdo é um suporte incrível para eu poder estar a produzir conteúdo, a aprender e ainda ganhar algum dinheiro com isso. E também quero vos dizer que já comprei o curso de janeiro do Futebol Clube Porto Analista e Scouting. Vou tirar também mais cursos e vou começar depois em janeiro, quando tiver concluído esses cursos, a enviar currículos para clubes e para começar também a trabalhar enquanto produzo conteúdo para vocês. Portanto, espero o vosso apoio, malta. Espero que vocês gostem do que eu faço para vocês. E em relação ao Porto, voltando agora à análise em vídeo, eu acho que o Porto fez um trabalho espetacular no mercado, era difícil de fazer melhor, para mim era impossível, devido às mudanças todas que houveram, que houve, e houve estas mudanças todas, mas no entanto, quase todas as mudanças, quase todos os jogadores que entraram, entraram bem. O que eu acho é que o Porto, para ser ainda mais forte, ser ainda mais competente, ser ainda mais indestrutível, o Porto precisa de mudar as segundas linhas. Eu peço imensa desculpa ao Eustáquio, eu gosto imenso do Eustáquio como membro do plantel e eu não me importava nada que ele ficasse no Porto, mas se o Porto precisar de facto de um substituto para o Froholt, o Eustáquio não chega para o Porto ser campeão. Vamos supor que o Froholt se lesiona, se o Eustáquio tiver que assumir todos os jogos a titular, não chega. Se o Francisco Moura, que eu também acho que não é um lateral que nos leva a títulos europeus, se lesionar, o Zaidu também não é o lateral que nós precisamos. Se o próprio Alberto, que é para mim é um lateral espetacular completo, se lesionar, eu não sei até que ponto o Martim consegue dar a mesma resposta. E por aí fora, certo? O Gabri Veiga para mim é insubstituível naquela posição. Não há ninguém que combine a técnica com o que eu vos disse há bocado, o perfil técnico-tático, o perfil físico e com a confiança que ele está a jogar neste momento. O Rodrigo Moura é para mim um jogador espetacular, mas não tem neste momento posição para jogar. Quando joga a médio centro não consegue ter impacto. Tinha que jogar num dos três lugares da frente, mas não é aí que ele está a jogar.
Portanto, se vocês olharem, o Porto tem um bom 11, o Luke de Jong agora lesionou-se, temos o Denis Gol que está numa forma espetacular, temos dois pontas de lança, graças a Deus, mas se o Porto, se nós olharmos bem, o Porto tem um excelente 11, mas não tem umas segundas linhas que sejam por aí além, certo? Eu acho que é isso que o Porto podia, eu acho que podia trabalhar no mercado, seja através de empréstimos, seja através. Não estou a dizer que tem que ser jogadores de 20 milhões, não. Para segundas linhas, podem ser jogadores de 27 anos, 28 anos, que tenham de facto uma boa qualidade, que tenham uma boa confiança, que tenham características boas para poder acrescentar algo ao Futebol Clube do Porto e que não se importem de ser segundas linhas temporariamente, porque vão ser titulares jogo sim, jogo não, quando começarem os jogos de 3 em 3 dias. E eu acho, na minha opinião, até o próprio Eustáquio merece jogar noutro clube, também já está há muitos anos no Porto, é um internacional canadiano, provavelmente ia ter um clube bom na MLS a pagar bem por ele, ou a pagar um excelente salário, e ele até vai mudar as condições de vida para a própria família para bem melhor, nunca se sabe. É uma boa oportunidade para os dois, ou seja, eu não estou a querer ser agressivo ou a querer ser mau com o Eustáquio. Eu acho que é só mesmo, o Porto precisa de elevar a fasquia, está há muitos anos sem ganhar, está há muitos anos com certos jogadores, eu acho que precisa de limpar mesmo e de meter uma equipa de facto nova e com muita qualidade, e que, nova não em termos só de idade, mas nova, de jogadores novos com sangue novo que queiram dar muito ao Porto. Não é que o Eustáquio não queira atenção, que isso às vezes é mal interpretado. Reparem aqui o Porto a ser igual a si próprio no primeiro lance de jogo, o Caramó a pressionar o guarda-redes e o central da direita. Quem pressionava o Ribas, o central espanhol, era o Borja Sainz, certo? E quem pressionava o lateral direito, que neste caso foi o Strada, uma estreia do Vitória, era o Zaidu e não o Borja. O Borja preocupava-se por impressionar o número 4. Reparem aqui o movimento de ruptura do Borja Sainz. Porque é que o quadrado vermelho é basicamente a zona que o Vitória estava a ocupar, ou seja, uma equipa bastante compacta, um 4-2-4 bastante compacto, e a linha branca é o quê? O quão alta está a linha defensiva do Vitória. O Porto está quase a construir no meio campo e a linha do Vitória está quase em cima do meio campo, ou seja, eles queriam fechar o campo, mas queriam dar espaço nas costas. Estavam sem medo do ataque à profundidade do Porto, e o Gabri Veiga, que é um jogador que para mim é um craque, é um gênio, distingue-se dos demais, conseguiu interpretar logo o que é que o Luís Pinto fez, a abordagem tática do Luís Pinto, e como desbloquear o momento defensivo do treinador jovem português. O que é que o Gabri Veiga fez, com muito inteligente que é, dentro do campo? Esperou haver movimentos de ruptura, houve vários movimentos de ruptura, inclusive agora este do Eustáquio, como vocês podem ver aqui, ele vai pedir aqui, vai pedir a bola no movimento de ruptura. Isto é muito bom para quê? Haver vários movimentos de ruptura e a bola não entrar é perfeito, porque quando às vezes há o movimento certo, os defesas conscientemente para dentro não estão a pensar que a bola vai entrar, porque ou já houveram tantas rupturas e a bola não entrou, que quando há aquela ruptura e a bola entra, o defesa não está 100% preparado. Às vezes pode haver um momento de desconcentração, de não considerarem que a bola vai entrar, por causa dessas quantidades de movimentos que houveram e a bola não entrou. Portanto, a bola está aqui no Perpitos para o Rosário, nós estávamos a atrair, e aqui o Luís Pinto muito bem, não quis saltar na pressão aos centrais, porque o Porto ia encontrar espaço para meter a bola no Varela. Eu acho que aqui já teve muito bem o Luís Pinto, quando o Porto conseguia saltar da primeira fase de pressão. Aqui eu acho que já preparou bem a estratégia. O que nós vemos aqui é um Porto com bola sempre muito fiel à sua tática, ou seja, algo muito sólido, mesmo com as segundas linhas. Vemos o 2-3-2-3 com bola, os interiores lado a lado, o ponta-lança a baixar um pouquinho porque vem em associação, os extremos bem abertos, e depois vemos o Varela na mesma linha dos laterais e os dois centrais a tentar atrair de pé para pé, de pé para pé, até encontrar o passo certo, seja na ruptura, seja no Varela, seja no interior, seja no apoio do extremo. Tudo depende do qual que o jogo está a pedir, ou da dinâmica, daquela mecânica do momento do jogo. Reparem aqui, o Gabri Veiga, muito bem, já estava a perceber o que é que o jogo lhe pedia. Depois, uma coisa que eu reparei aqui é que, reparem, a distância entre central e lateral é muito grande dos jogadores de Vitória, ou seja, o posicionamento do Strada e do central Ribas, a distância entre os dois é demasiado grande para eu poder dizer que o Vitória estava a defender bem neste frame. Mas não é à toa, porque do lado esquerdo,
o lateral do Vitória, esquece-me, o João Mendes, acho eu, também está muito aberto, ou seja, eu acho que o Vitória tem que corrigir isto. Eu percebo que não quer dar o espaço todo ao, ao Borja Sainz que está aberto na linha, mas eles se quiserem fazer isso, o central tem que abrir também um pouquinho e tem que haver um espaçamento entre central e central um pouco maior, porque caso contrário não vai dar certo nunca, porque é muito fácil para um jogador como o Gabriel Veiga atacar este espaço todo de costas, depois este movimento, esta recepção da bola, ele mata a bola no espaço onde ele quer meter, e aqui para mim o que mais me ainda entusiasmou foi esta capacidade de ir ao choque com o central até perde o equilíbrio, ou seja, ele mata a bola no ar, ganha o choque, ainda consegue definir bem, olha para o guarda-redes e percebeu para onde é que a bola tinha que ir e acabou por fazer o golo. Um chapéu, uma técnica de remate em chapéu perfeita, uma recepção de peito perfeita, várias técnicas complicadas de desenvolver, várias coisas que demoram anos. Há jogadores que nunca conseguem atingir esta classe e esta maneira sublime de conseguir receber a bola de peito e de morrer logo ali no pé e depois só com outro toque meter a bola por cima do guarda-redes. É algo que nasce com o jogador, ou tens ou não tens, e o Gabriel Veiga disto já tem muito, porque não é de agora, no Celta de Vigo ele já fazia este tipo de golos de fazer levantar o estádio, e eu fiquei mesmo muito preocupado quando eu vi que ele ficou tocado depois daquele contacto, porque o Gabriel Veiga para mim neste momento é o melhor jogador do Porto, ele e o Froholt para mim é o coração do Futebol Clube do Porto. Acho que se ficassem esses jogadores o Porto volta outra vez a ficar com uma equipa que é duvidosa em termos de qualidade. Reparem bem aqui no Porto a ser igual a si próprio, não foi por ter marcado que baixou as linhas de pressão ou porque nunca mais quis pressionar, porque isso é mentira. Aqui, o que eu acho que o Porto defendeu mal neste lance, bastante mal, porquê? Porque houve esta ruptura do Strada e o Borja Sainz acompanhou a ruptura do Strada e depois o Zaidu ficou no 1 para 1 contra o Telmo Arcanjo, que é o melhor jogador do Vitória, ofensivamente, é o jogador que mais tem capacidade para puxar para o pé esquerdo e de partir o lateral e de rematar ou de tirar um cruzamento, ou seja, eu sou treinador do Porto, o Telmo Arcanjo nunca a defender em bloco baixo, nunca tinha um 1 para 1 defensivo, nunca, está fora de questão. Está fora de questão. Um para um contra o Zaidu na linha, isto está fora de questão. Isto está a pedir mesmo para puxar para dentro e agora toma. E a bola entrar. Por acaso não entrou, porque pronto, o Arcanjo também ainda não está naquele ponto rebuçado. Eu destaquei aqui o Borja Sainz porque o Borja Sainz, caso vocês não saibam, no Norwich já teve alguns minutos a jogar a ponta de lança móvel, certo? Era um jogador que jogava avançado centro móvel, e o Caramó também sendo um avançado centro móvel, acabaram por trocar de posições, o ponta de lança e o extremo esquerdo. Eu gosto bastante desta dinâmica porque tira as marcações aos defesas centrais, estavam habituados a defender o Caramó, que tem um tipo de movimentos, e depois o Borja tem outro tipo e outra maneira de jogar. Acho que isso é bom para criar dúvida na defesa adversária. Nesta capacidade que o Borja tem de conduzir, de construir, de voltar atrás no jogo ofensivo, de pé para pé. Eu gosto bastante do Borja Sainz, continuo a dizer que é um jogador que acertaram na contratação. Gostei bastante deste pormenor do Caramó, 2 bicicletas e quase que mete a bola lá dentro. Continuo a dizer que é um jogador que pode ser a custo zero, não é mau, mas também não é aquilo que o Porto precisa, certo? O que é que eu há bocado na introdução vos quis dizer com o Eustáquio? O Eustáquio aqui veio fazer um movimento de apoio. Para quê? Reparem, o homem que está com ele, o médio que está com ele, o Mitrovic, acompanhou o movimento de apoio e agora não há espaço para jogar. Se o Eustáquio estivesse no sítio onde está o Alarcón e o Alarcón estivesse a provocar uma ruptura, a equipa do Vitória está muito mais aberta, iam haver muito mais espaço entre linhas, iam haver muito mais espaço entre setores. Tudo isto por um posicionamento de apoio, por um movimento de apoio do Eustáquio. O Eustáquio não tem nada que vir aqui pedir a bola. Para quê? A bola pode entrar no Martim. Ali a bola. A bola entra no Martim e o Martim conduz. Não é preciso. Não vale a pena. Aqui é só trazer mais homens para um sítio onde a bola precisa de espaço. O Porto, neste momento, precisa de espaço naquela zona do campo para poder tabelar, para poder jogar, para sair dali.
Outra coisa aqui, reparem, eu até pus a escrito. As distâncias dos apoios para o portador da bola são enormes, tanto para jogar apoiado como para estar preparado no momento da perda de bola. As distâncias deviam ser muito menores. Ou seja, o Caramó teve uma recepção complicada. O primeiro toque do Caramó até foi bom, certo? Mas o Caramó levanta a bola, dá o primeiro toque, olha em volta, não tem um colega, eu quando jogava a bola tinha que ter três. Tinham que haver movimentações sem bola para que o jogador com bola tivesse sempre três opções. E este jogador do Porto, o Caramó, tem zero opções. Depois de dar o primeiro toque na bola, que foi complicado, tem zero linhas de passe. O que é que isto? Isto leva-nos a dois problemas. O primeiro, não temos capacidade de dar continuidade no jogo associativo. Isto é um problema enormíssimo. É enormíssimo. Porquê? Porque o Caramó, das duas, uma, ou fintava ou perdia a bola. E se calha de dar um toque mau, como aconteceu aqui, vamos agora dar ao segundo problema. É que o Porto não está preparado para o momento da perda de posse de bola. Se tivessem três jogadores perto a dar linha de passe, o Porto ia reagir à perda, ia recuperar a bola ali, como acontecia muito no início do ano. O Caramó perde a bola. Reparem bem a distância dos jogadores do Porto e o quão difícil é até ter que fazer falta, porque se o jogador do Vitória sai dali em condução, o Porto ia estar outra vez em apuros. Aqui, dizer que o Vitória teve muito bem a tentar igualar o Porto nas superioridades numéricas, a sobrecarregar o lado da bola, ou seja, o Porto faz isto muito bem, quando a bola está de um lado, mete às vezes dois interiores do mesmo lado, mete o próprio 6 lá e acaba por criar a superioridade numérica. O Vitória também fechou muito o campo e acabou por tentar sempre igualar a superioridade numérica do Porto, pelo menos ter igualdade numérica. Neste caso, o Vitória até tinha 6 homens preparados mais para jogar a bola do que o Porto, que só tinha 5, o Caramó está, mas está um bocado longe da bola. O Porto acabou por ganhar as segundas bolas, acabou por ficar com a bola vai para trás e foi a partir daqui que eu senti que o Luís Pinto começou a desrespeitar as matrizes do Porto e começou a tentar pressionar alto os centrais, inclusive. E eu pensei, bem, o Porto agora ainda vai ter mais facilidade em encontrar espaços. Porque é que o Porto ainda vai ter mais facilidade em encontrar espaços? É fácil, pessoal, porque se o Porto... se eles estão a saltar na pressão e nós temos na nossa matriz atrair para depois encontrar, se nós não conseguimos sair desta pressão é porque estamos a fazer alguma coisa errada. E a presença também de termos dois centrais que nunca jogaram juntos ou pouco jogaram, que é o Prapites e o Rosário, também não ajuda muito, porque as posições centrais precisam de muito tempo para de facto conseguirem ter rendimento. Reparem aqui, o Perpites jogou muito bem, na minha opinião, deu um apoio interior porque o Varela nem sequer estava próximo, jogou muito bem, espetáculo, depois movimenta-se para o sítio dele, o que para mim também está tudo muito bem feito. O que acontece aqui está errado é o Rosário. Ele levanta a cabeça, ele vê os adversários, vê o tempo todo que tem para jogar. Isto é incrível porque isto não pode acontecer. Ele vê o tempo todo que tem para jogar, levanta a cabeça, vê, ele adora estes passos arriscados e faz-los muito bem. E nós vamos ver no decorrer do jogo que ele vai fazer mais passos desses muito bem. E ele tem que meter aqui a bola. Ou tem que meter a bola no Eustáquio, ou no Caramó, ou tem que meter a bola na frente porque não está confortável, ou tem que meter a bola no Cláudio Ramos rápido, decidir rápido, não haver esta falta de concentração. Esta falta de concentração, falta de decisão, levou a tentar conduzir e depois deu um toque que adiantou a bola um bocadinho a mais, o outro jogador é mais rápido que ele, acabou por perder a bola e fazer penalti. Estes erros são inadmissíveis. Por acaso foi na Taça da Liga, não nos vai custar nem campeonato, nem Taça de Portugal, nem coisa do género, mas vai-nos custar uma Taça da Liga, que não é que seja uma coisa muito importante, mas é uma Taça da Liga, é o que é. Perdemos por causa de erros como estes. Mais uma vez um kick-off estudado pelo Porto, pelo Lino Godinho, a bola acabou por ser batida na frente, ganhámos a segunda bola, tivemos logo uma ação dentro da grande área adversária. É por causa disto que eu sou a favor destes kick-offs, seja bola corrida por passe curto ou bola na frente, sou muito a favor destes kick-offs. Vemos aqui o Zaido a tirar o cruzamento, o Samu a amortecer para o segundo posto, uma jogada muito bem trabalhada. O Alarcón aqui tinha o momento da finalização, mas também podia ter perfeitamente jogado no Borja Sainz e no Eustáquio, que tinham muito melhor ângulo, diga-se de passagem. Reparem aqui o Pablo Rosário, como já tinha errado aquela vez, já o processamento, a concentração parece que voltou outra vez ao normal e fez um passe como devia ter feito naquele lance, um passe de ruptura, um passe comprido,
para comer metros, certo? Mas era a melhor opção naquele momento. Parece arriscado, mas às vezes a melhor opção é fazer um passo para a frente, não é um passo para trás ou para o lado ou tentar conduzir a proteger a bola. Às vezes, eles se nos estão a pressionar, estão em cima da nossa área, temos que meter a bola lá à frente, seja pelo chão, seja pelo ar. Se vis que não estás à vontade porque eles estão muito em cima, jogas atrás, no redes, rápido. Não se pode complicar ali, não se pode complicar. É simples, é só não complicar. O Alarcón aqui é excelente neste passo para o Borja Sainz, por acaso estava fora de jogo, mas eu gostei bastante deste passo do Alarcón. Acho que é um jogador que ainda não está preparado para jogar no Porto titular como opção. Acho que nas taças, assim, para jogar de longe a longe, ok, mas sinceramente não. Reparem aqui no Varela, é a mesma coisa. O Rosário também não entendi o que ele quis neste lance. Estava a dar indicações aos colegas com os braços para o ar, estava a dizer ao Varela para meter a bola no lateral ou no Alarcón. O que ele tem que fazer é vir a pique, dar linha de passe ao colega. Fechar, ele tem que vir para aqui para onde está a seta azul. Ele não pode vir aqui a estar a jogar por ele, está a querer jogar para o Varela. Não, ele aqui tem que primeiro, não pode vir a passo, tem que vir a correr e dar linha de passe. Depois aqui o Varela nunca na vida pode fazer isto. O Varela foi o que aconteceu ao Pablo Rosário, uma falta de concentração, processou muito dentro da jogada, perdeu a bola. O Samu, que não é um jogador que seja muito rápido e muito intenso, acabou por recuperar a bola e depois tem um pé esquerdo que é de uma qualidade tremenda e tem boa finalização e boa compostura e boa técnica de remate, meteu a bola logo no fundo da baliza. A partir daqui o Porto conseguiu ter mais este lance, mais um ou outro lance, mas a exibição foi cada vez pior. Acho que o Samu tem que ter esta capacidade de finalizar aqui com mais frieza. Eu acho que o que falta ao Samu, para vocês que veem animes ou mesmo desenhos animados, sabem quando fica tudo branco e vocês estão a ver as coisas devagar? O ponta de lança, no momento de enfrentar a baliza, tem que fazer isso, tem que ficar tudo branco, escolher o lado da baliza, ganhar confiança, ver a bola e acertar no timing certo na bola. Isto tudo quando fica tudo branco. Ter calma. Às vezes é preciso chutar de força, outras vezes é chutar concentrado. Quem faz isso concentrado, não, mais devagar, colocado. Quem faz isso muito bem é o Pote. O Pote às vezes nem usa força no remate e a bola entra porque ele já sabe, ele vai meter a bola ali no canto inferior direito da baliza, pumba, devagarinho, no momento do remate, pum, já está, não vale a pena. Não vale a pena, calma. Oh, Samu, a bola vem, calma, mete a bola ao primeiro poste, pumba, devagar. Para o primeiro, devagarinho, pelo chão, ou para o primeiro para cima, para o primeiro poste, acabou, pronto. Não é preciso estar enervado. Então, eu sinto que o Samu tem constantemente que provar alguma coisa. Ele não tem que provar nada a ninguém, ele só tem que ter calma e meter a bola lá dentro. E acabou. Aqui neste lance, a presença do Eustáquio até me fez lembrar os tempos do Anselmi. Este para mim foi o maior erro do Anselmi, foi quando quis tentar meter o Eustáquio a jogar no meio dos centrais e quando podia perfeitamente ter metido o Varela, que se ajustava muito mais como agora até temos visto nesta época. O Eustáquio aqui, o Varela tinha saído, o Eustáquio foi para 6 e foi jogar na mesma posição que jogava com o Anselmi e acabou logo por cometer um erro. Ele não consegue, não sabe, ou seja, o Sabiolo, bem em condução, um jogador bastante rápido, bom tecnicamente, este miúdo do Vitória, muito bom este jogador, bem em condução. Tu nunca na vida podes pôr o pé para tentar tirar a bola dentro da grande área. Então ele dá-te um toquinho ao lado, um gajo que é rápido, bom tecnicamente, dá-te um toquinho ao lado, tira-te a bola do sítio, pumba, fazes penalti. Nunca podes fazer isto. Isto nunca podes fazer. Tens que fazer com o teu som e fechar a baliza. Não podes fazer isto. Não podes. Ele nem era o último homem sequer para estar a tentar tirar a bola. O que é isto? Isto é essa criança com 29 anos. E eu tenho 28 e também cometi muitos erros a jogar futebol, mas não pode ser. Mas não fui jogador do Porto. Outra coisa que nós estamos a ver aqui. O Mora recuperou esta bola, quase como um extremo direito, atrapalhou logo a saída do Vitória, recuperou a bola. Reparem bem no jogo de pés deste menino. O Mora, eu acho que o Mora, lá está, a jogar como um ponta de lança, ou como um extremo, ou como um falso extremo, é onde ele tem que jogar. Não é jogar como um médio centro, é jogar como um deco. Não, ele não pensa no jogo como um médio, ele só quer receber a bola e conduzir bola, rasgar um, dois e meter a bola lá dentro. Não é aquele jogador que quer perceber o que é que o jogo pede. Não, o Mora quer ficar ali e receber a bola do Gabriel Veiga para se virar, fintar um, dois e fazer golo. Não é mais nada que isso.
Mas pronto, pessoal, olha, fiquem atentos porque a partir de agora, como eu vos digo, eu vou-me dedicar 100% ao canal. Vai haver visões de jogo, ou seja, vamos, o próximo jogador que já estamos a trabalhar e já vi e tem muita qualidade, um ambidestro, o Batrakov, jogador russo, já foi associado ao Porto. E essas novas contratações que o Porto vai fazer ou pode fazer, vamos analisar tudo, opções minhas, sugestões minhas, etc, etc, etc. Portanto, fiquem bem. Logo à noite vai haver clássico. Boa sorte para os dois, Benfica e Sporting, que ganham o melhor. E nós, os esportistas, vamos estar aqui a ver, um bocadinho ainda aziados de ontem, mas agora logo já vai passar tudo porque algum deles vai perder pontos. Forte abraço, pessoal, e fui!